Estamos começando mais um Ciência na Ponta, o podcast da Ulinka que está discutindo de forma sistêmica como a ciência está trabalhando para atacar os problemas que foram evidenciados com a crise do coronavírus. E sempre lembrando que o Ciência na Ponta é um projeto de conteúdo da Ulinka, apoiado pelo nosso parceiro, o Instituto Sabin. No episódio de hoje, a gente vai falar de colaboração entre cientistas e gestores públicos no tratamento dessa crise. Vamos ter dois convidados de muita experiência por aqui. O Januário Montoni tem um histórico aí de 30 anos na gestão pública. Ele foi secretário municipal da Saúde de São Paulo, participou da regulação do setor de saúde suplementar e da criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já no Ministério da Saúde, ele participou da criação da Anvisa e presidiu a Fundação Nacional de Saúde. Isso é só para a gente citar alguns dos principais pontos dessa trajetória. Ele também é autor do livro Planos de Saúde, Passado e Futuro, e hoje ele é sócio-diretor da consultoria Monitor Saúde e consultor de projetos da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O professor Glauco Arbix é o nosso segundo convidado. Ele leciona na USP há mais de 20 anos pelo Departamento de Sociologia. Também na USP ele foi coordenador geral do Observatório de Inovação e ele também já foi professor na Unicamp e na FGV. Ele foi também presidente da Agência Brasileira de Inovação, membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e presidiu o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele também foi membro do Conselho Consultivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Além disso, ele também já atuou como pesquisador no MIT, tem pós-doutorado pela Universidade de Berkeley e foi professor visitante nas universidades de Columbia e Wisconsin-Madison. Hoje ele também faz parte do Comitê de Coordenação da Rede Pesquisa Solidária, que é o assunto que a gente vai tratar com ele principalmente nesse episódio. Como vocês devem ter percebido, a gente teve um pequeno atraso na publicação desse episódio, e isso foi porque a agenda das nossas fontes não estava nada fácil. Afinal de contas, a gente está no meio de uma crise, né? Então, por esse motivo, a gente precisou até gravar as conversas em separado. No finalzinho da produção desse programa, a gente conseguiu conversar também com o governo do estado de São Paulo, e lá a gente falou com a Bárbara Regis, que é coordenadora de dados no Comitê de Enfrentamento da Crise. Ela contou sobre quais são os indicadores que eles estão usando e também falou sobre como que está funcionando as parcerias com os pesquisadores e universidade nessa gestão. Então, nesse programa, vocês vão ouvir a seguir os melhores momentos da conversa que a gente teve com o Januário Montoni e com o professor Glauco Arbix, e no finalzinho do programa vocês vão ouvir na íntegra a conversa que a gente fez com a Bárbara sobre os indicadores no estado de São Paulo. A colaboração entre pesquisadores tem sido uma das características marcantes na atuação da ciência nesse combate ao coronavírus. Essa colaboração entre várias instituições traz agilidade, melhora os modelos de análise e soma vários esforços para a geração de bons resultados. Um dos casos de sucesso aqui no Brasil é a Rede de Pesquisa Solidária, uma plataforma que divulga semanalmente análises sobre a crise da Covid-19 e que servem para a tomada de decisão em diversas esferas. Então, elas podem pautar decisões do poder público, pode pautar decisões de empresários e tem servido de fonte também para muitos jornalistas desenvolverem as análises e as matérias referentes à crise do coronavírus. Esse projeto é um case de boa comunicação da pesquisa com a sociedade e também é um case de curadoria de notas técnicas bastante relevantes sobre essa crise. O professor Glauco, ele é um dos coordenadores desse projeto e ele conta para a gente como que a rede de pesquisa se formou. A rede é uma decisão, ela é fruto de uma decisão voluntária, certo? Mas se você não tem um mínimo de profissionalismo, um mínimo de vínculo estabelecido, dificilmente você consegue manter padrão e dificilmente você consegue manter regularidade. Então, qualidade e regularidade são dois requisitos básicos para você ter credibilidade. Sem isso, não adianta muito, porque
Entende? Se a pessoa faz só voluntário, você vai lá, você pega. Nós somos muito críticos. A Ana conhece, a gente é muito crítico. Então, a nota chega, ela é virada de ponta cabeça. Certo? A coordenação lê, é uma disputa, entende? É como se fosse uma revisão por pares, que é feito, entende? Na blind review, só que não é blind, é aberta, certo? Mas nós recebemos, e aqui todo mundo é implacável, entende? Ninguém alisa ninguém, entende? E a gente fica muito contente com isso. Não foi um movimento só nosso, tá? Lembre-se, a Universidade Brasileira, que vem sendo muito pisoteada nos últimos tempos, respondeu de uma maneira, assim, que dá orgulho na gente. A USP viveu uma explosão de iniciativas em todas as áreas, das engenharias, às médicas, às áreas de humanas, na economia, todo mundo organizando grupos, seminários, debates, ajudando a dar uma informação de qualidade para as pessoas. Primeiro, o contato internacional foi chave para nós. Tá? Por isso que a gente briga há muitos anos sobre a necessidade das empresas, pequenas, médias e grandes, e sobre a necessidade das universidades se internacionalizarem muito intensamente. Para nós foi fundamental ter contato com universidades de ponta, porque elas têm sensores, têm formas de medir que nós não temos. Contamos com uma ajuda inestimável do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é uma espécie de uma ONG, certo? É um think tank mais antigo que tem no Brasil, dos mais antigos do Brasil e muito importante, com dezenas de pesquisadores. O SEBRAP ofereceu as instalações, nos ajudou, inclusive, com recursos. A rede nasce assim, gente que é nó de rede, gente que tem muitos laços, que tem capital humano muito forte, capital relacional muito intenso, e nós montamos uma rede, estamos hoje com mais de 70 pesquisadores, que dá muito orgulho para a gente. Tem gente desde a graduação, gente que está fazendo sua iniciação científica, até professores titulares, esses, como eu, né, bode velho que está no meio da sala aqui, entende? Tem muita gente qualificada e muitos, a esmagadora maioria, nós temos, ele é composta de doutores, entende? E muita gente qualificada, tem muito doutorando nos ajudando, tem vários professores titulares. Isso dá uma consistência para a rede e uma amplitude muito, muito interessante que deixa a gente orgulhoso, mesmo que seja um trabalho efêmero. Né? Se a gente conseguir sobreviver, é porque nós vamos ser adotados por alguma instituição. Né? Nós não temos quem nos adote, por enquanto. Nós teríamos uma super boa vontade, a USP pode nos adotar, ou o IEA, mas nós não teremos, é uma adoção parcial, porque o nosso papai ou a mamãe USP não pagará a nossa roupa, o nosso médico, o nosso dentista, o nosso cinema, certo? Eles não têm recursos, eles podem nos abrigar institucionalmente, é importante, claro, mas nós não temos recursos para viver. Então, nós estamos buscando em fontes internacionais hoje. Para que haja colaboração no enfrentamento da crise, as atitudes elas precisam ser coordenadas e a liderança é essencial. Mas com tanta divergência entre esfera federal, estadual e municipal, muitas vezes a gente fica na dúvida de como que funciona essa liderança dentro do sistema de saúde. Então, a gente aproveitou a nossa conversa com o Januário Montoni para entender melhor como que funciona essa questão. O SUS ele foi pensado e há um processo de construção, nesses 30 anos de construção do SUS, ele foi pensado como um programa, um projeto tripartite. Ele envolve a União, o governo federal, envolve os estados, envolve os municípios. Ele é chamado de sistema único exatamente porque cada esfera é responsável pelas ações de saúde no seu âmbito. A capacidade de indução do Ministério da Saúde através do financiamento é imensa. E dentre as responsabilidades do governo federal, uma delas é financiar os programas que são
aplicados nos estados e nos municípios. Por exemplo, todo o cuidado no Brasil de média e alta complexidade, quando você vai fazer uma cirurgia pelo SUS, quando você vai fazer um exame um pouco mais complexo pelo SUS, todos esses procedimentos de média e alta complexidade são pagos através das tabelas do SUS, que são pagas pelo governo federal, né? São pagas através do Ministério da Saúde. Então, basicamente, quem organiza o sistema de saúde nacional é o Ministério da Saúde, que define as grandes políticas do sistema de saúde brasileiro, e os estados organizam esse sistema em cada um dos seus territórios e os municípios na sua base territorial. Há uma divisão de papéis muito clara nisso. Por exemplo, os municípios, em geral, são responsáveis pela atenção básica. Assim como na área de educação, os municípios são os encarregados da educação infantil, fundamentalmente, no SUS eles são encarregados da atenção primária. Toda a atenção primária no Brasil, aí de um município de 2 mil habitantes a um de 12 milhões, eles respondem pela atenção primária. Quando você começa a ir para níveis mais complexos de gestão, você precisa da intervenção no nível estadual. E aí a gente começa a tentar entender qual é a tragédia que nós vivemos hoje no enfrentamento da pandemia da Covid. Por exemplo, um dos insumos essenciais para tratamento da Covid, nos casos mais graves, que atingem entre 5% a 10% do total de contaminados, é a necessidade de UTIs, de internação em UTI. Pois bem, pouco mais de 300 municípios no Brasil têm UTI. Então, assim, o que acontece quando alguém de uma cidade com 20 mil habitantes tem um agravamento de um tratamento como o de Covid e precisa de internação? Não precisa nem ser de UTI, internação em leito clínico, que é o primeiro movimento, né? E ele vai ser atendido no centro regional mais próximo, e se ele precisar de UTI, é a mesma coisa. Às vezes ele vai ser atendido, se ele mora num município muito pequeno, a internação pode se dar no município mais próximo, e se ele precisar de UTI, ele vai ter que ir para o centro regional. Então, toda essa coordenação caberia ao Ministério da Saúde. Todo esse processo de planejamento caberia ao Ministério da Saúde. Todo esse processo de negociar e organizar o processo de atendimento, quem tem as melhores informações, quem tem a maior capacidade de reagir, é o nível federal, que poderia atender. Por exemplo, ficou uma discussão imensa em relação ao que fazer com as UTIs e como se fazia, como você faria. Mas quem conseguiu começar a mexer com isso foi o próprio Ministério da Saúde, quando dobrou o valor pago pelas UTIs, que era de R$ 800, passou para R$ 1.600. Essa capacidade de reação, essa capacidade financeira, é só da União, o município não tem, e os estados não têm, mesmo os estados um pouco com uma situação econômico-financeira um pouco melhor. O SUS está salvando milhares de vidas. A existência do SUS salva milhares de vidas. Mas a descoordenação que nós vivemos no enfrentamento dessa pandemia está nos custando outros milhares de vidas, com toda certeza. Apesar desses gaps que o Januário pontuou, o trabalho das universidades tem gerado bastante impacto nas ações de controle da crise, seja porque esse trabalho busca tratamento e vacinas, seja na pesquisa e desenvolvimento de equipamentos e também na gestão de indicadores e nas análises que estão mostrando para a gente o impacto da pandemia na sociedade. A pandemia mostrou para muita gente que o SUS existe e a força do SUS, e mostrou para muita gente a força da ciência brasileira, que muita gente desconhecia, principalmente a ciência na área da saúde, né? Então, isso foi importante. Nós temos diversas linhas de pesquisa e de contatos com as universidades, e o próprio setor saúde tem instituições do porte de uma Fiocruz, do porte de um Butantan, que são centros de pesquisa que têm um papel fundamental nesse momento, né? Por exemplo, a testagem de vacinas, essa discussão de novas modalidades de teste, o teste de medicamentos, porque você sabe que nós não temos ainda qualquer tipo de medicamento com eficácia comprovada para tratamento da Covid, mas nós temos centenas de pesquisas em andamento buscando isso, e essas pesquisas são feitas nas nossas universidades, nos nossos centros de pesquisas aqui no mundo.
Este tipo de atuação tem um ganho imediato para o sistema de saúde ou um ganho mediato. Quer dizer, os testes de vacina que estão sendo feitos pela Fiocruz, pelo Butantan, quer dizer, nós estamos ajudando a desenvolver vacinas que provavelmente o ano que vem estarão disponíveis. Quando estiverem disponíveis, o Brasil deve incorporá-las ao Programa Nacional de Vacinação e pelo menos uma parte da população deverá ser vacinada. Então, você tem um link, um ganho direto, ciência, desenvolvimento científico e atuação concreta lá na ponta. Em algum momento, numa unidade de saúde brasileira, você vai ter alguém sendo vacinado com uma vacina gerada nesta cadeia toda de pesquisa, né? Agora, o outro nível são alguns sucessos das nossas universidades, e aí eu falo também, está falando de universidade, mas eu falo também das nossas startups, por exemplo, né, e de outras linhas de atuação, que têm desenvolvido coisas brilhantes. Por exemplo, acabam de ser desenvolvidos 2 modelos de ventiladores, um pela USP e um pela UFRJ, né, por equipes da USP e equipes da UFRJ, ambos numa faixa de preço que é 10% do preço de um ventilador comercial convencional, e que já foram testados e aparentemente com bons resultados. Esses, talvez eles possam ter um ganho efetivo para o SUS numa próxima pandemia, nessa eles não vão ter. Porque essas ações, elas não dependem apenas do trabalho da pesquisa e do desenvolvimento, elas dependem de toda uma cadeia produtiva e de inserção. Na visão do professor Glauco, o contato da rede de pesquisa solidária com os gestores públicos tem gerado algumas trocas bem interessantes, mas ainda seria preciso mais proximidade com esses tomadores de decisão. Mas aqui as coisas correm de um modo diferente. Então, nós temos muita dificuldade de ter a aceitação. Nós temos bons diálogos na cidade de São Paulo, no governo de São Paulo, com os governadores, com vários governadores do Nordeste. Nós chegamos a fazer entrevistas, inclusive, com eles, entende? Diretamente. Então, nós temos bons diálogos com vários técnicos do governo federal, mas nada que nos aproxime dos centros decisórios. E tivemos um debate muito legal que nós organizamos também, e fizemos, que foi patrocinado pelo presidente da Câmara Municipal aqui de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma. E ele não pôde participar no último momento. Quem participou e presidiu a mesa foi o presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, o Antônio Donato, o vereador Antônio Donato. Ele que presidiu o debate, e nós fizemos um debate com o responsável, o secretário da Prefeitura de Buenos Aires, o secretário da Prefeitura de Bogotá, era para ter o secretário de Saúde, José Aparecido, da Prefeitura de São Paulo, ele acabou não podendo e veio a secretária de Junta. E nós fizemos um debate com uma audiência muito grande. Muito, para vocês terem uma ideia, teve mais de 200 mil likes, então um impacto muito grande. Foi transmitido pela TV Câmara, juntamente com uma transmissão com o Instituto SUS Avançados, com o SEBRAP. Por isso que você pergunta como que poderia ser mais ouvido. Eu acho que os governos, se fossem mais humildes e reconhecessem que eles não sabem tudo, segundo, se os governos quisessem efetivamente ouvir gente que faz pesquisa em várias áreas, acho que eles deveriam montar fóruns de debate, de apresentação de ideias. Nada disso é custoso, nada disso tem custo alto. Entende? Todo mundo vai lá, entende? Podia montar por áreas, depois faz um sistema, entende? Tudo isso é simples, entende? Não tem nada complexo, nada inviável, nada impossível. Eu falo isso porque a gente faz isso informalmente. Nós fazemos isso informalmente com gente que participa dos espaços decisórios, mas que não decidem. E que gostam de ouvir a gente, mas, sabe, se sentem eles também impotentes, porque o mundo da política é um mundo que se baseia em lógicas diferentes, certo?
né? É um mundo que tem outro tipo de lógica. Nem sempre é uma lógica voltada para o interesse público, apesar de sempre se apresentar com o cerne interesse público. Esse é um pouco a mistificação que o mundo da política é exímio em demonstrar a cada passo da história. Nós levamos essa questão do uso de dados e indicadores para o nosso bate-papo com o Januário também. Ele contrapôs essa visão e ele falou sobre o acompanhamento mais próximo que ele tem feito em 5 estados brasileiros. Veja, eu acho que os governos, em geral, pelo menos, eu tenho acompanhado mais de perto o processo em 4 ou 5 estados. Não tenho uma visão assim do país todo nesse aspecto, mas aonde eu tenho acompanhado, os dados produzidos pelas redes acadêmicas têm sido utilizados, têm sido bastante utilizados. O que acontece é que você também, o gestor, ele tem outras responsabilidades que não são apenas a responsabilidade do uso daquele dado, daquele dado de pesquisa ou daquele dado consolidado. Ele tem que, um conjunto de fatores que ele precisa trabalhar com eles. Então, o que eu quero dizer é que nem sempre o resultado que é apontado numa pesquisa ele tem factibilidade, ele tem razoabilidade para ser seguido. Mas isso aí tem um limite, que é o limite do risco. E isso é que nós estamos vivendo hoje, por uma desarticulação que nós tivemos no enfrentamento do processo, nós não conseguimos entender ou aceitar que o isolamento nos traria um retorno mais organizado das atividades econômicas e da capacidade produtiva da economia. Nós nem fizemos um distanciamento completo e agora estamos fazendo uma abertura que é assim, nós estamos na era da fake news, As regras de reabertura que nós estamos usando são fake news pura, porque nós não temos a menor capacidade de fiscalizar e, infelizmente, nós não conseguimos construir uma credibilidade como país, uma credibilidade nas melhores ferramentas de enfrentamento que permitissem que a sociedade se engajasse num modelo de prevenção. Hoje, até o uso de máscara virou um debate político, um debate politizado. Então, os dados dos pesquisadores sofrem essa mesma questão. Você tem agora, por exemplo, um trabalho fantástico de testagem feito pela Universidade de Pelotas. O contrato simplesmente não foi renovado e nós vamos deixar de fazer a sequência disso. Então, você tem locais usando muito corretamente. Eu tenho visto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um envolvimento muito grande das 2 universidades, das 3 universidades federais do Rio Grande do Sul, dos pesquisadores, no desenvolvimento de métricas específicas para o Estado. E você tem locais, por exemplo, Goiás tem seguido à risca. Eu tenho, particularmente, eu ainda não tenho uma visão do modelo que eles adotaram, porque foi o único estado que adotou esse modelo de fecha 14 dias, abre 14 dias, mas, de uma forma ou de outra, foi um modelo discutido e elaborado a partir de dados da Universidade Federal de Goiás. Então, eu acho que, nesse aspecto, os governos estaduais têm se servido muito das universidades dos seus estados como base de dados. Agora, isso tem um limite, você não consegue fazer uma aplicação 100%. Essa questão da desinformação e das fake news que o Januário citou foi discutida no nosso programa de estreia. Eu recomendo bastante que você ouça para entender melhor como que funciona essa propagação das informações falsas e como que é essa dinâmica de produção de notícias dentro dos veículos de comunicação. Esse aspecto, com certeza, é reforçado pela falta de coordenação e da visão de conjunto, o que vai gerar impactos ainda prolongados na nossa sociedade. Esses fatores foram apontados tanto pelo professor Glauco quanto pelo Januário. Numa situação que aparece um certo patamar de estabilidade nos casos, mas nós estamos falando de 1.000 mortes diárias em média, e num patamar que não diminui de forma nenhuma, e informações absolutamente confusas para a população. Você tem essa confusão de informações começou desde o uso de máscara lá no começo até o central, que é o isolamento social, que no momento é a única ferramenta que nós temos realmente para controlar. Então, eu acho que os estados estão fazendo o possível. Os estados do Nordeste, por exemplo, montaram um consórcio de 9 estados
Porque você não pode raciocinar o Brasil como 27 unidades diferentes, cada uma se virando e fazendo o que bem entende. Essa descoordenação federal causou a pulverização que nós estamos vivendo hoje. Nenhum estado está conseguindo coordenar o processo. Os que estavam conseguindo estão abrindo mão, porque a pressão é imensa. Por exemplo, Santa Catarina acabou de abrir mão do controle e entregar o controle para os municípios. Nós não temos habilidades, competência para falar sobre todos os assuntos relacionados com a Covid, que exige uma visão de conjunto muito forte, e essa visão ela não teve presente em praticamente nenhum país do mundo. Com raras exceções, para pegar lá a experiência da Nova Zelândia, da Áustria, da Coreia, entende? Que eles criaram essas forças-tarefas muito rapidamente e conseguiram ter uma visão mais de conjunto do que estava acontecendo. Aqui no Brasil, um desastre. Nos Estados Unidos, na Rússia, em todo lugar que você está vendo a explosão, é porque você tem medidas parciais, entende? Aqui no Brasil, nós perdemos um tempão opondo economia com a área de saúde, entende? E a gente gostaria que tivesse, na verdade, um fórum de pesquisadores que mexem com isso para poder negociar e conversar, negociar no bom sentido, não é dinheiro, certo? Negociar ideias, sugestões, propostas com os gestores públicos. Nós fizemos um boletim sobre isso, né, mostrando como era fundamental medidas que não eram complicadas, tem atitudes individuais de associações empresariais, então, tudo bem, são atitudes meritórias, né? Mas é fundamental que você ordenasse as cidades de uma maneira diferente. Os países que deram certo, foi exatamente isso que aconteceu. Entende? Não deu certo porque eles são imunes ao vírus. Eles são tão vulneráveis quanto nós. Entende? Às vezes até mais, porque lá estava mais frio, às vezes o frio acelera a condução do vírus. Não está muito provado isso, certo? Mas é uma possibilidade, certo? Se ele funcionar como o vírus da SARS anterior, entende? Do começo dos anos 2000. Então, olhando essas coisas, é que nós procuramos montar a rede. Nós temos muito pouco poder, né? Pouca capacidade de influenciar, de determinar, evidentemente, não temos, mas de influenciar. Mas o que a gente puder contribuir para esclarecer, para chamar a ideia de que nós temos que ter uma visão de conjunto, para fortalecer a ideia de que vida é essencial, entende? Para chamar o governo para falar, olha, o governo tem que manter a economia, não pode deixar as empresas morrerem. Vocês trabalham com inovação, eu também trabalho com inovação há algum tempo, vocês também. Nós vamos ter uma dificuldade gigante para fazer inovação no próximo período. Então, isso está na base da reação que a economia vai ter. Quanto mais inovadora, mais rapidamente ela se recupera das crises. Todas as pesquisas indicam isso para a gente. E aqui vai se dar o contrário, certo? Nós não somos inovadores, vai demorar. Então, o investimento também vai demorar. A recuperação vai ser mais lenta. E a inovação vai estar com dificuldades. A Rede de Pesquisa Solidária lança notas técnicas toda semana com análises de áreas bastante diversas. Hoje são 6 frentes de análise e mais de 70 pesquisadores enviando material para as publicações. O site da rede a gente vai deixar disponível aqui na descrição do podcast. E a gente aproveitou a conversa com o professor Glauco para perguntar para ele quais foram os principais insights que apareceram nesses meses de trabalho e ele trouxe os destaques a seguir. Olha, teve vários boletins que foram importantes para a gente. O boletim inicial, no boletim número 1 nosso, surgiu já fruto da aplicação nos indicadores da Universidade de Oxford, e mostrava que as medidas no Brasil estavam sendo positivas, pioneiras, isso em março, veja, mas que era preciso que elas fossem mais severas. Certo? A gente ficou batendo nessa tecla. Elas precisariam ser mais, porque elas seriam severas num espaço de tempo menor, mas isso ajudaria a conter a expansão do vírus. Bom, não foi o que foi feito.
mas a gente deixou bem claro. Esse foi o primeiro grande passo. O segundo passo foi na questão dos vulneráveis. A gente alertou para o aumento da vulnerabilidade muito fortemente, com dados. Tudo isso que eu estou falando é tudo com dados, tá? Eu não estou falando de opinião, certo? Isso aqui tudo foram com dados do PNAD, e a gente mostrou como a pandemia estava gerando novos vulneráveis. Então, os vulneráveis de sempre, homens e mulheres negras, eles continuavam sendo vulneráveis, eles estavam nos grupos mais vulneráveis. Isso é tradicional no Brasil. Mas estava, seja por demissões, por diminuição de jornada, corte, redução de salário, a gente identificou uma camada nova, que eram de novos vulneráveis brancos, homens e mulheres brancas, que estavam em serviços não essenciais, portanto, não estavam trabalhando. Então, foi uma camada grande. Isso, entende? Isso quebrou um pouco vamos dizer assim, a maneira como se olha a vulnerabilidade aqui no Brasil. Depois nós tivemos a questão, tem um terceiro ponto, antes de falar do seu, das testagens. Nós temos um dos projetos, nós temos 6 projetos, nós nascemos com 3 projetos, passamos para 4, depois, hoje estamos com 6 projetos, 6 equipes diferentes que trabalham. Uma delas é a de acompanhamento de lideranças comunitárias. Então, a gente faz um survey toda semana por WhatsApp, e eles falam quais são as questões críticas. Violência, salário, a questão médica, o vírus, desinformação. Então, nós identificamos problemas enormes aí, entende? Nós montamos uma rede em 7 capitais, é muito difícil conseguir isso. Montamos uma rede com mais de 200 lideranças de todo tipo, certo? E essas lideranças estão transmitindo para a gente toda semana. Foi um projeto para a gente antecipar conflito. Foi isso por isso que nós montamos. E os dados são fortes em todas as áreas, e eles mudam, né? A gente vê como muda. No primeiro momento era salário, no segundo momento passou a ser violência doméstica, até chegar a um ponto de sofrimento psicológico, você entende? Coisas que a gente acha que acontece aqui em Moema, no Itaim, entendeu? Em Pinheiros. Não, as pessoas estão tendo que morar numa casa com um cômodo, com 5, 6 pessoas, entende? Com alguém doente, você não tem como manter distanciamento numa situação como essa, entende? Então, o tipo de sofrimento provocado por alguém que leva a sério é muito grande. Nós identificamos o que significa, o impacto que tinha a orientação do governo federal e do governo estadual e municipal quando chegavam nas pessoas. Era terrível o impacto, porque a desinformação há um contraste de informações, de pedidos de comportamento que é diferenciado de acordo com a instância de governo que chegava lá. Isso ficou flagrante. O problema era a desinformação e da desestruturação da informação oficial e da desinformação que é veiculada por redes, entende? Com as receitas caseiras, com gente que falava que o vírus é uma invenção. Bom, aí você tinha vários. Então, isso nós notamos. Quando você fala da questão dos testes, olha, nós conversamos com Goiás. Goiás começou muito. Goiás foi o estado em que tomou as decisões mais fortes no começo. Principalmente o governador é médico, né? O governador Caiado. Ele tomou posições muito firmes e conseguiu conter. E, de repente, ele dá uma entrevista e fala o seguinte: olha, a sociedade goiana não quer mais manter o distanciamento. Porque as pessoas resistem, porque estão vendo seus negócios enfrentarem dificuldades que elas não podem superar, ou não tinham condições, ou não visualizavam. O que acontece? Eles começaram a flexibilizar, sem testagem. Goiás foi um dos estados que menos testou no Brasil.
E nós estamos pagando o preço agora, com uma explosão de casos lá. A mesma coisa ocorreu no interior de São Paulo. A minha família é do interior. Eu converso com eles. Não acontece nada, claro. Enquanto estava explodindo aqui na capital, no interior não tinha nada. Pelo menos na cidade em que eles moram, não tinha nada. Muito pouco. Agora está uma explosão na cidade. Já tem mais de uma cidade pequenininha, com mais de 50 mortos, entende? Né? O teste é fundamental para discutir a abertura. Como é que você vai abrir? Como é que você vai flexibilizar? Como é que você vai colocar as crianças na escola com os seus professores se você não sabe quem está ou quem não está doente? Bom, e como eu disse na abertura, agora a gente vai colocar aqui a nossa ligação para a Bárbara, que trabalha como coordenadora de dados no Comitê de Gestão de Crise do Estado de São Paulo. Ela começou explicando para a gente sobre os indicadores que eles estão usando lá. Bom, desde o começo, né, da pandemia aqui no Brasil, e como São Paulo foi, né, o primeiro estado impactado com a pandemia, o governo de São Paulo logo criou o Centro de Contingência, que é composto hoje por 19 especialistas aí do mundo médico, justamente para apoiar nessa tomada de decisão, né? Então, trazer uma visão da ciência e da medicina para apoiar nessa tomada de decisão do que estaria por vir ali pela frente, né? E a partir de então, ali no final de fevereiro, começo de março, muitos dados começaram a ser estruturados e acompanhados, até que ali no final de abril e ao longo do mês de maio se estruturou o Plano São Paulo, que é esse plano para acompanhamento de indicadores-chave para o entendimento da pandemia e para essa tomada de decisão em relação à quarentena. Então, né, logo se viu que a pandemia ela impactava diferentes regiões do estado de maneiras diferentes, né? Ela chegou em cada uma dessas partes do estado de maneiras diferentes, e para refletir essa heterogeneidade, viu-se ali uma importância em poder entender também, acompanhar o estado de forma regionalizada. Então, com o Plano São Paulo e a partir do conceito das diretorias regionais de saúde, o estado foi, né, dividido em 22 regiões, que são as 17 DRS, sendo a DRS da Grande São Paulo dividida em sub-regiões, de acordo também com divisões que já eram usadas. E com base nisso são acompanhados 5 indicadores divididos em 2 critérios principais. Então, a gente tem o critério de sistema de capacidade de saúde e o critério de evolução da pandemia. O critério de capacidade do sistema de saúde, ele nos ajuda a entender se, né, aquela região está preparada para lidar com a pandemia. Então, se o sistema que está instalado ali, ele está no nível adequado para o que aquela região está vivendo. Então, são 2 indicadores. Um é a taxa de ocupação de leitos UTI COVID, e o outro é o número de leitos destinados. Então, quanto que tem ali de capacidade instalada por 100 mil habitantes de leitos COVID UTI. E justamente essas 2 métricas, elas são um pouco do termômetro de como o sistema de saúde naquela região está preparado para atender a demanda que essa região pode vir a ter. E o outro pilar, né, o outro critério é a evolução da pandemia, onde a gente acompanha a evolução de casos, internações e óbitos em cada uma dessas regiões também, para entender, né, para não ficar muito enviesado, às vezes, por casos onde você acaba tendo um impacto muito grande da capacidade de testagem, e também óbitos, né, que muitos dos nossos pesquisadores e especialistas até indicam que às vezes pode ter o óbito, né, que é notificado, às vezes pode ter algum atraso devido ao sistema de notificação, e internações, a gente acompanha ali a realidade no dia a dia mesmo do sistema hospitalar. Então, juntando esses 2 critérios, da capacidade do sistema de saúde e da evolução da pandemia, a gente chega numa ponderação e determina em que fase que aquela região está, sendo que as fases, né, estabelecidas vão desde a fase alerta, que é a fase vermelha, até a fase 5, que é o normal controlado. Essa avaliação das fases é feita a cada 2 semanas,
E aí a gente tem, né, também ali no começo de abril, a gente estabeleceu o Sistema de Monitoramento Inteligente, que é uma estrutura que envolve a Secretaria de Governo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Saúde, e também à medida, né, que a gente vê necessidade de envolver outros entes, a gente envolve, mas que também foi bem importante para a gente conseguir garantir a reunião de todas essas informações, diferentes sistemas de acompanhamento, sistemas de notificação, para poder tomar essas decisões. Além disso, tem alguns outros indicadores, né, que desde o começo da pandemia a gente também vem acompanhando, como, por exemplo, a taxa de isolamento, que é, inclusive, usada, né, por vários estados e entes no Brasil todo, que reflete um pouco, né, como tem sido a adesão ao isolamento social, que também é fundamental para que a gente consiga conter a evolução da pandemia. Como que vocês conseguem chegar nesses números? Vocês dependem de que pesquisadores das universidades passem dados? Existem mecanismos do próprio Estado para levantar os números? Esses dados especificamente, então, por exemplo, a taxa de isolamento, ela é fornecida via Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que também é um órgão, né, ligado ao governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via um convênio que eles têm com a Associação Brasileira de Telecoms. Então, é fundamental esse convênio, assim, essa abertura que se teve para criar, né, relações com outros entes que ali não estavam, por exemplo, né, tão ligados ao governo antes da crise. Para o acompanhamento dos indicadores em si, a gente depende dos sistemas de notificação que já eram vigentes até antes de Covid, que são o ESUS e o CIVEP-GRIPE, para a parte de casos e óbitos. E quando a gente fala em leitos e internações, a gente está falando do Censo Covid, que foi uma ferramenta também de notificação que a Secretaria de Saúde criou logo no começo da pandemia, justamente para conseguir ter em tempo real, para conseguir captar em tempo real como tem evoluído a situação dos hospitais, tanto públicos quanto privados, no estado de São Paulo. Então, é uma ferramenta aqui crucial para que a gente possa entender a evolução da pandemia. Então, acaba que essas ferramentas foram construções muito ricas, assim, dentro do próprio governo, dentro de instituições que já existiam, mas que, por exemplo, trabalhavam de maneira isolada, sabe, não tinha um vínculo, assim, estabelecido, e foi com a pandemia, por exemplo, que foi criado o CIMI, sabe, como eu estava dizendo. E com relação aos pesquisadores, tem uma frente, digamos assim, de trabalho que é super importante, na qual eles colaboram bastante, que é a de modelagem. Então, né, qual o cenário que a gente imagina, ou qual a hipótese que a gente tem do que vai acontecer nas próximas 2 semanas, 4 semanas. E aí, aqui a gente tem buscado estabelecer, né, acho que tem diversos pesquisadores trabalhando nesse tema, não só para São Paulo, mas para o Brasil como um todo. E o que a gente busca fazer é ter um espaço para diálogo e um pouco, né, até o que a gente chama de, entre aspas, problem solving, assim, quais são os desafios ou quais as perguntas que o governo tem e gostaria de apoio para responder. Um grupo que tem sido super nosso parceiro, assim, é o time do IME-USP, que já tinha experiência anterior, digamos assim, né, há bastante tempo eles já trabalham, por exemplo, com análise de isolamento, até com outros escopos, e aí aqui desde o começo da crise também eles já vinham trabalhando para entender, né, como que está se dando o espraiamento da doença para o interior, está saindo de onde, quando vai ser impactado, qual região vai sofrer mais, e aí o que a gente buscou fazer foi integrar esse trabalho com outros times e outras organizações que também estavam trabalhando, até também para poder ter uma visão diferente, assim, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai discutir quais são os cenários prováveis para agosto, meio de agosto, fim de agosto, a gente conta aí com a participação de 4 ou 5 times diferentes que estão trabalhando ali com diferentes hipóteses, diferentes modelos bem robustos, assim, para que a gente possa entender e ter uma estimativa
de qual vai ser o impacto, por exemplo, no sistema de saúde, qual o número de casos que a gente pode, né, esperar, de óbitos, quais as tendências que eles têm visto. Esse time é dos governos? Esse time é do governo ou o time de pesquisadores nas universidades? Então, são 5 times diferentes. O que a gente busca fazer é ter alguma interação quinzenal, um pouco ad hoc, assim, mas para que eles entre si também possam se conversar e ter um pouco de troca, sabe? Então, hoje a gente conta com o time do IME-USP, que, né, como eu estava mencionando, construiu um modelo de machine learning em que eles analisam assim, mais de 20 modelos diferentes para chegar num cenário mais provável da evolução de casos e óbitos, por exemplo. A gente tem também um time ligado à USP, que também está vinculado ao Instituto Butantan, que também é, né, uma peça-chave aqui no combate ao Covid no estado de São Paulo, que também trabalha com o modelo, por exemplo, CEIR, para a gente entender um pouco a evolução de casos e óbitos no estado. Além disso, a gente tem cooperações que vieram de outros âmbitos. Então, por exemplo, existe o Conselho Econômico no estado de São Paulo, que também é um outro órgão, né, um outro grupo que o governador instituiu para discutir as medidas econômicas que devem ser adotadas e, por exemplo, né, entender qual tem sido o impacto da pandemia em diferentes regiões. E lá dentro, por exemplo, a gente conta com alguns parceiros que também têm desenvolvido modelos epidemiológicos que também fornecem para a gente, além de modelos, né, por exemplo, a FIP, que é também ligada à USP, tem desenvolvido pesquisas super interessantes de vulnerabilidade econômica, que tem sido um input super relevante para o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Estado. Além disso, a gente também conta com alguns parceiros dentro da própria Secretaria de Saúde, mas que não são ligados a pesquisadores ou instituições educacionais, mas que também fornecem modelos e também estão abertos a essas conversas sobre. E um outro parceiro também super importante que a gente tem é a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, que também tem desenvolvido, né, estudos aí não só para São Paulo, mas para o Brasil todo, para outras regiões do mundo, que também tem esse diálogo com a gente. E acho que, além disso, sempre que sai alguma notícia, né, tem muitos grupos que têm muita visibilidade na mídia, que tem um espaço bem legal, assim, e costumam publicar seus estudos, a gente está sempre antenado, digamos assim, para entender, né, quais são as premissas que eles têm usado, no que eles têm acreditado, assim, que muitas vezes é algo que a gente não está vendo dessa maneira. E a gente tenta também trazer para o diálogo, para ouvir também o que eles estão falando, né? Acho que é super importante a gente poder ter essa visão do todo. Beleza, Bárbara. Tem algum ponto que você gostaria de ressaltar sobre esse assunto, colaboração entre governo e pesquisa, que talvez eu não tenha te perguntado? Uhum. Acho que eu queria deixar assim, um agradecimento, que desde o primeiro momento, por exemplo, lá com o pessoal da USP, aqui eu citei o IME-USP, mas a Faculdade de Medicina também, a gente teve algumas sessões de Zoom aí super interessantes, super relevantes, em que, por exemplo, vários médicos que talvez não estão tão próximos da academia, outros mais, outros menos, mas puderam também compartilhar muito da visão deles. Assim que a gente lançou o Plano São Paulo, a gente fez uma sessão dessa, foi super rica, e acho que agradecer, assim, a academia por estar tão aberta, sabe, e poder, acho que prestar esse apoio nesse momento em que toda ajuda é bem-vinda. E acho que no seu e-mail também tinha uma questão de como que, né, essas parcerias, assim, entre o governo e instituições de ensino podem ficar cada vez, né, mais robustas ou mais próximas. Acho que é uma questão de comunicação mesmo, sabe? De criar o fluxo, assim. Não sei, né, se vocês também têm visto ou acompanhado em outros estados como tem sido, mas o que a gente tem visto aqui é que existe muito a se explorar de todo o conhecimento que é gerado, né, pela academia, assim,
E acho que tendo esses processos e esses fluxos bem estabelecidos de uma maneira permanente, digamos assim, então via convênios, via grupos de trabalho, sabe, que podem ser alavancados meio que ad hoc, mas, né, fora da pandemia também tem diversos temas que podem ser sempre trabalhados e muito bem trabalhados dentro da academia, né. Acho que é uma questão mesmo de, acho que romper barreiras que a gente nem sabia que existia. Acho que é um pouco essa sensação, sabe, tem sido um trabalho super legal que a gente vem desenvolvendo, um trabalho super orgânico, assim, acho que uma vontade, uma solicitude, assim, na forma de trabalhar, sabe, de todos os lados. Então, acho que era uma questão de, isso estava ali, só não estava sendo explorado. Então, é isso. E acho que deixar meu agradecimento também a todas as pessoas aí, todos os grupos de pesquisa que têm fornecido informações para a gente, trabalhos. E também agradecer a você pelo convite. E esse foi o terceiro episódio do Ciência na Ponta, num formato um pouquinho diferente dos outros, mas por aqui é assim, né? A gente trabalha com inovação e reinvenção o tempo todo. Conta pra gente nos comentários o que você achou dos depoimentos que eu trouxe nesse programa e, como sempre, não deixe de compartilhar com seus amigos e com a sua família. Nesse momento, a informação nunca é demais. Lembrando que o Ciência na Ponta é um projeto de conteúdo da Uilinca apoiado pelo nosso parceiro Instituto Sabin. As pílulas de conteúdo desse programa vão estar disponíveis no nosso Instagram, no @Uilinca, e se puderem, fiquem em casa, se cuidem e até o próximo programa.